Examinais as Escrituras. Estamos falando do Velho Testamento aqui, porque até Jesus não tinha outra Escritura senão o Velho Testamento. Vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Jesus está falando que a Bíblia é um livro biográfico. Vocês examinam, de Gênesis a Malaquias, vocês examinam e vocês buscam a vida eterna, não é? Pois é, as Escrituras falam a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Esse é o ponto. Então percebem que o Espírito do Deus vivente está escrevendo em nós é uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela está espalhada, em realidade, em todo esse livro. Então nós precisamos conhecer Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa realidade de intimidade com Ele. Olha que texto maravilhoso. Lucas capítulo 4, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos nos transportar lá para essa sinagoga, lá em Nazaré. Estamos todos juntos? Eram 10 homens que se reuniam na sinagoga, no mínimo 10 homens, e no ambiente ali, de repente, tinha aquele que se levantaria, se tornaria o leitor, o mestre, conduziria a leitura. Jesus, então, ele se levanta, um jovem, ele pega aquele rolo, abre no lugar onde estava Isaías, 700, da referência de Cristo até Isaías, 700 anos, né? Ele pega um escrito de 700 anos aproximadamente, né, de tempo, ele faz a leitura e diz essas palavras impressionantes. Então nós temos o seguinte cenário: Jesus, ele é o mestre. Jesus, ele não somente é o mestre, ele é o próprio ensino, não é verdade? Ele é o próprio ensino, porque o que Isaías falou lá em Isaías 61, no caso, falou a respeito de Jesus. Então, Jesus é o mestre e o próprio ensino naquele ambiente. Esse é o cenário que nós temos aqui, ó. Essa é a beleza. E ele é o cumprimento das Escrituras. Ou seja, a sombra chegou em cima da realidade. Você pega o sol das 10 da manhã, então se ele projeta sobre o seu corpo, então ele vai ter um ângulo de sombra, não é isso? Mas ao meio-dia, não encontra sombra e corpo? É uma realidade só? É o que aconteceu aqui. Jesus é a realidade. Jesus é a realidade, então não existe mais sombra. Por isso que ele disse: hoje se cumpriu. Então, imagine nós vendo essa cena lá. Então Cristo, ele cumpriu absolutamente, ele é o cumpridor de todas as promessas da velha dispensação. Essa é a beleza. Então vejam só, toda a Escritura fala de Cristo. Então qual é o assunto do Espírito Santo? Cristo. Cristo. Ele é o assunto. Cristo é o assunto principal e único.